Olá, olá pessoal, estamos de volta para a nossa última videoaula sobre vício redibitório e evicção, nosso terceiro encontro. Primeira aula, nós identificamos ali algumas diferenças entre vício redibitório, evicção e os defeitos do negócio jurídico. Também apresentamos alguns pontos comuns entre evicção e vício redibitório e algumas diferenças principais entre esses dois institutos. Então, falamos só sobre os vícios redibitórios, reservando esse último vídeo para o estudo da evicção. Veja bem, já falei anteriormente e repito agora. A responsabilidade pela evicção é uma garantia implícita e imposta ao alienante em contratos onerosos e, na sua maioria, contratos comutativos. Garantia implícita, porque não precisa ter expressa previsão contratual, né? Trata-se de uma cláusula geral, de uma garantia que decorre da própria lei. Por isso, implícita. E imposta ao alienante que, além de ter o dever de fazer boa a coisa, também deve transmitir um direito livre de vícios. Notem, quando falamos sobre os vícios redibitórios, partimos da premissa de que é dever do alienante fazer boa coisa para o fim que se serve. Ele deve fazer útil a coisa para o fim a que se destina. Por isso, havendo algum vício oculto à época da tradição, algum defeito material, algum defeito estrutural, o alienante poderá então ser responsabilizado. Já no contexto da evicção, o alienante deve fazer bom o direito que se está transmitindo por meio desta relação obrigacional. A ideia aqui é de que o bem pode até estar em perfeito estado de uso, o seu valor ser realmente aquele que foi pago pelo adquirente, perfeita aptidão para ser utilizado para o fim a que se destina. Mas o direito transmitido ter aqui algum defeito, algum vício pelo qual o alienante será responsabilizado. Portanto, quando falamos em garantia por evicção, estamos falando sobre uma garantia por eventuais vícios jurídicos, por eventual defeito no direito, geralmente direito real de propriedade. Ok? Ponto comum, já falamos, entre vício redibitório e evicção. Duas garantias implícitas impostas ao alienante. Ponto distintivo. O vício redibitório é um defeito material, estrutural. A coisa não serve para o fim a que se destina, ou o seu valor, em razão de um defeito, é bem inferior àquele que foi pago pelo adquirente. Já na evicção, a coisa está perfeita, mas o direito transmitido é que está problemático, é que se encontra viciado. E o alienante também deverá ser responsabilizado por isso. Ok? Vício redibitório é um defeito oculto. E a evicção, professor? O que é essa tal de evicção? Quando acontece a evicção? A evicção se dá, meus caros, quando alguém adquire um bem e depois de recebido perde a sua propriedade ou posse em razão de uma decisão judicial que reconhece o direito de um terceiro, de alguém de fora da relação contratual, de modo que, em verdade, este bem não poderia ter sido alienado. Observaram? Então, na sua tela agora, há os elementos que configuram a evicção. A evicção ela acontecerá quando uma pessoa adquire um bem
depois perde a sua posse ou propriedade em razão de uma decisão judicial, que reconhece o direito de um terceiro, de modo que este bem não poderia ter sido alienado. Desta explicação, fácil perceber que, no contexto da evicção, 3 personagens de alguma forma se relacionarão. Lá, no âmbito do vício redibitório, como o defeito era material, nós tínhamos apenas os contratantes, alienante, adquirente ou alienatário, como o legislador assim chama. Na evicção, 3 personagens aparecem, porque além dos contratantes, um terceiro surge dizendo ter direitos sobre o bem, prova tê-los, e então toma o bem para si, culminando na perda do adquirente, perda pela qual o alienante será responsabilizado. 3 personagens, e 2 deles com nomes bem específicos. A doutrina e a legislação mesmo chamará esse terceiro, que diz e prova ser o justo titular do direito sobre o bem, de evictor. O terceiro será chamado, portanto, de evictor. Já o adquirente, que até então estava com o bem e perdeu a sua posse ou propriedade por uma decisão judicial, será chamado de evictor. Evictor, sem o R. E o alienante permanece com esse nome a priori. Então, 3 personagens. O terceiro, que tomará o bem, evictor, o adquirente, que estava com o bem, que obteve o bem em razão do contrato, mas agora o perde, chamado de evicto, e o alienante, que será responsabilizado por essa perda. Ok? O terceiro propõe uma demanda, muitas vezes reivindicatória, porque a discussão vai ser propriedade. Esse terceiro propõe uma demanda, prova o seu direito e toma a coisa para si. O alienante, o adquirente, melhor dizendo, num contrato de compra e venda, o comprador, será demandado pelo terceiro e perderá a coisa. E perdendo a coisa, terá o direito de regredir contra o alienante, numa compra e venda, contra o vendedor, pleiteando o ressarcimento e, dependendo da situação, também pleiteando perdas e danos. Observaram o desenvolvimento triangular? Alguns sempre me questionam, professor, mas se esse adquirente, para facilitar, contrato de compra e venda, se este comprador estava de boa fé, por que o terceiro pode demandá-lo diretamente? O justo não seria que o terceiro ajuizasse uma ação contra o alienante, que não sendo titular do direito não poderia ter alienado a coisa? O direito real de propriedade, ele é dotado de sequela. Ele é sequelado. E o fato de ser sequelado é o que possibilita que o seu verdadeiro titular possa buscar a coisa onde quer que esteja e com quem quer que esteja. Logo, se o terceiro é verdadeiramente o proprietário, ele pode se voltar contra o adquirente, contra o comprador, mesmo que este comprador estivesse de boa fé. E aí sim, perdendo a coisa em razão do contrato e em razão dessa garantia implícita e imposta, o adquirente poderá se voltar contra o alienante. Inclusive, ele não precisa fazer isso em ação autônoma, porque se você se lembra das aulas de processo civil, certamente já deve ter identificado que existe uma espécie de intervenção de terceiros que cabe exatamente no contexto da evicção. Qual é? A denunciação da lide.
Então, o adquirente, ao ser demandado pelo terceiro, o evictor, ao ser demandado pelo evictor, poderá denunciar o alienante à lide, uma vez que, reconhecido o direito do terceiro, o adquirente tem direito de regresso contra o alienante. Ok? Reflita com bastante calma sobre tudo isso que nós falamos, porque realmente gera uma certa dúvida, uma certa confusão aqui entre esses três personagens. Espero ter sido claro. Ok? A Maria Helena Diniz, uma das melhores civilistas que nós temos, né? Ela, no seu manual, traz a seguinte explicação, né? Compartilho com os senhores aí na tela. Evicção vem a ser a perda da coisa por força de decisão judicial, fundada em motivo jurídico anterior, que a confere a outrem, seu verdadeiro dono, com o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato. Ok? Então está aí o conceito e os elementos que constituem a evicção. Agora, da mesma forma que é preciso provar alguns requisitos para responsabilizar o alienante pelo vício redibitório, nós também precisamos preencher alguns requisitos para responsabilizar o alienante pela evicção. Quais são esses requisitos? Primeiro, o contrato haverá de ser oneroso. Mais uma vez, cavalo dado não se olha os dentes, né? Já dizia o ditado popular. Então, essa aquisição do bem tem que ter sido realizada entre vivos por contrato oneroso. Segundo requisito, o adquirente perder total ou parcialmente a propriedade, posse ou uso do bem. Terceiro requisito, que o direito deste terceiro seja anterior à alienação. Por isso que o vício está no contrato. O direito transmitido por esse contrato já estava viciado. A verdade é que o bem não poderia ter sido alienado. Então, o direito que este terceiro, esta pessoa de fora da relação contratual, alega e prova ter, tem que ser anterior ao contrato. Quarto, que o adquirente desconhecesse a litigiosidade da coisa. Mais uma vez, num primeiro momento não faz diferença se o alienante sabia ou não. O que importa é que o adquirente não soubesse. E por fim, que esta perda se dê em razão de decisão judicial. E para aqueles que estão se preparando para algum concurso, já existe uma forte corrente jurisprudencial que aceita que esta perda pode ser também por ato administrativo. Então, até agora falei, porque a maioria da doutrina vai dizer sim, a perda acontece por decisão judicial, mas nós já temos precedentes jurisprudenciais reconhecendo a possibilidade desta perda se dar por ato administrativo. Para quem tiver curiosidade, depois confira o recurso especial 1.047.882 do Rio de Janeiro. 1.047.882 do Rio de Janeiro. Evicção decorrente de ato administrativo. E é evidente, não pode ter no contrato uma cláusula excludente desta garantia. Mas sobre essa cláusula, nós já vamos fazer algumas notas, ok? Antes disso, vejamos como a evicção e a garantia dela decorrente está prevista no Código Civil. Artigo 447 do Código Civil. Nos contratos onerosos,
o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Esse finalzinho tem caído bastante em prova, tá? Subsiste a evicção, subsiste a garantia da evicção, ainda que a aquisição tenha realizado em asta pública. A garantia é implícita, porque não precisa ter previsão contratual. Mas, nos contratos paritários, ela pode ser excluída, assim como podemos excluir nos contratos paritários a garantia pelo vício redibitório. Mas notem o conteúdo do artigo 448, 449 e 457. Artigo 448. Autonomia privada que possibilita a exclusão da garantia em contratos paritários. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Não vá com muita sede ao pote. Notem o conteúdo do artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Então, notem que mesmo havendo cláusula que exclui a garantia contra a evicção, o alienante ainda será responsabilizado pelo preço que foi pago pela coisa, se o evictor, se o adquirente não sabia dos riscos ou, sendo deles informado, não o assumiu expressamente. Por quê? A única forma do adquirente perder totalmente o seu direito a esta garantia, artigo 457, é se ele soubesse, tivesse plena certeza da litigiosidade que envolvia a coisa. Artigo 457. Não pode o adquirente, o evicto, demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Por isso, a extensão da garantia da evicção, nós dividimos em 3 planos. Se não existe qualquer cláusula excludente, o alienante será integralmente responsabilizado pela evicção. Se existe cláusula excludente, mas o adquirente desconhecia o risco ou sabendo não o assumiu, o alienante será responsabilizado apenas pelo preço que foi pago pela coisa. E por fim, se existia a cláusula excludente e o adquirente conhecia o risco de evicção por conta da litigiosidade que envolvia o bem, nesta hipótese, o alienante estará isento de toda e qualquer responsabilidade. Ok? Para fechar a nossa aula, prazo. O legislador não trouxe prazo para a evicção. Por isso, considerando que aqui estamos no contexto da responsabilidade civil, jurisprudencialmente se tem entendido que a pretensão reparatória do evictor prescreve no prazo de 3 anos, à luz do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º e 5º do Código Civil. Ok? Compartilho com os senhores o RESP 1.577.229, do STJ, em que nós temos essa pacificação. O prazo prescricional, 3 anos. A pretensão reparatória pela evicção, prazo prescricional de 3 anos, à luz do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º e 5º do Código Civil. Ok? Assim, encerramos os nossos estudos sobre o vício redibitório e evicção. Tá? Peço
Desculpa se ficou um pouquinho extenso, mas esse tema é muito importante. Por isso, quase 1 hora, né, de estudo sobre os dois. 3 vídeos de 20 minutos aproximadamente, tratando sobre o vício redibitório e evicção. O tema é muito importante, muito cobrado em concursos públicos, muito cobrado em exames da OAB. Portanto, temos que ter um conhecimento um pouco mais claro, tá, deste tema. Espero, de qualquer forma, que tenha sido proveitoso, que tenho conseguido esclarecer eventuais dúvidas. Ok? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e siga aí assistindo os nossos vídeos. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para assim manter aqui o nosso ânimo de gravações e publicações. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.